Olá! Quem já trabalhou com arrays sabe que eles têm lá suas limitações, né? Pois hoje a gente vai explorar uma alternativa muito, mas muito mais flexível. Vamos mergulhar de cabeça na lista simplesmente encadeada, que é uma estrutura de dados assim, fundamental. Para a gente entender por que as listas encadeadas são tão geniais, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha num velho conhecido, o array. Vamos relembrar por que ele, apesar de ser super útil, nem sempre é a melhor ferramenta para resolver um problema. Basicamente, os arrays têm dois grandes problemas. O primeiro é que o tamanho deles é fixo. Se a gente define um array para, digamos, 100 itens e de repente precisa guardar o item 101, bom, já era, não tem o que fazer. O segundo problema é que inserir algo no meio é um pesadelo. Pensa numa estante de livros lotada. Para colocar um livro novo no meio, tem que empurrar todos os outros para o lado. É um trabalho enorme. Mas e se existisse uma estrutura que pudesse crescer e diminuir conforme a necessidade? É exatamente essa a proposta das listas encadeadas. E o mais legal é que elas fazem isso usando ferramentas bem simples da linguagem C, como as structs, que são tipo umas caixinhas para guardar informação, e os ponteiros, que funcionam como setas, apontando de uma caixinha para outra. E aqui está ela, a lista simplesmente encadeada. A melhor forma de visualizar isso é, sem dúvida, como uma corrente. Cada elo está conectado ao próximo, formando uma sequência contínua. O conceito central aqui é o que a gente chama de nó. Pensa num nó como cada elo dessa nossa corrente. É um bloquinho de construção bem simples que tem duas funções. Primeiro, ele guarda algum dado, um valor. E segundo, ele tem uma seta, um ponteiro, que aponta para o próximo nó da corrente. E quando a gente olha para o código em C, a definição de um nó é mais ou menos assim. A parte que faz a mágica acontecer é essa aqui, ó. A struct tem um ponteiro para outra struct do mesmo tipo. É como se fosse uma peça de Lego que já vem com um encaixe para outra peça igualzinha. É isso que permite que a gente crie uma corrente do tamanho que a gente quiser. Ok, legal. Mas e na prática? Como é que a gente faz as operações mais básicas, tipo, começar uma lista do zero e depois procurar um elemento dentro dela? Bom, para começar uma lista, a gente primeiro pede para o computador um espacinho na memória para um nó, usando uma função chamada malloc. Daí, a gente coloca o nosso dado dentro desse nó e faz a seta dele, o ponteiro next, apontar para o nada, ou seja, para o null. Esse null é o sinal de que a corrente termina ali, é o último elo. E para achar alguma coisa na lista, é como seguir uma trilha. A gente começa pelo primeiro nó, a cabeça da lista, e vai pulando de nó em nó, seguindo as setas. A cada parada, a gente confere, opa, o valor que está aqui é o que eu estou procurando? E a gente continua fazendo isso até achar o valor, ou até chegar no fim da trilha, no null. E aqui está uma diferença crucial. Num array, dá para pular direto para o elemento na posição que a gente quiser. Numa lista encadeada, não tem atalho. Se a gente quer chegar no 10º item, tem que passar pelos 9 primeiros antes. A jornada sempre começa pela cabeça da lista. Agora vamos para a característica mais poderosa das listas encadeadas: adicionar novos elementos. E mais importante ainda, o erro gravíssimo que a gente precisa evitar a todo custo. A gente até poderia ir até o final da lista para adicionar um nó novo lá, mas isso seria bem lento. O jeito mais rápido e eficiente é sempre adicionar um novo nó na frente de todo mundo. Por quê? Porque a gente sempre sabe onde a lista começa. É o jeito mais prático de fazer ela crescer. E essa decisão nos leva a um momento crítico, onde a ordem das operações com ponteiros muda absolutamente tudo. Pensa um pouquinho nisso, qual seria o passo certo? Imagina que a gente está segurando a ponta de uma corrente. Se a gente solta essa ponta para pegar um elo novo, o que acontece? A corrente inteira cai no chão. É exatamente isso que acontece aqui. Se a gente move o ponteiro principal da lista primeiro, a gente perde a nossa única conexão com todo o resto. Isso cria o que a gente chama de vazamento de memória e todos os nossos dados são perdidos. Então, a ordem certa é fundamental. Primeiro passo, a gente pega o nosso nó novo e conecta a seta dele no nó que era a cabeça da lista. Pronto, agora ele está engatado na corrente. Só depois que ele está seguro, aí sim a gente move o ponteiro principal para apontar para esse nó novo, fazendo dele a nova cabeça da lista. Desse jeito, nada se perde. Lembra que para cada nó a gente pediu um espaço na memória para o computador? Então, como bons programadores, quando a gente não precisa mais da lista, a gente tem que devolver essa memória. Chegou a hora da limpeza. A maneira mais elegante de fazer essa limpeza é com uma técnica chamada recursão. Funciona mais ou menos como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Para resolver um problema grande, a gente passa ele para uma versão um pouquinho menor dele mesmo e vai fazendo isso até chegar no problema mais simples de todos, que é fácil de resolver. Olha só como funciona. A nossa função de destruir vai até o fim da lista, até o último nó.
Quando chega lá, ela libera esse último nó da memória. Depois, ela volta um passo e libera o penúltimo. E ela vai fazendo isso, desenrolando a lista de trás para frente, liberando um por um até chegar no primeiro. É um jeito super seguro de garantir que tudo seja limpo. E essa destruição de trás para frente é essencial. Se a gente liberasse a cabeça da lista primeiro, a gente quebraria a corrente e nunca mais conseguiria acessar os outros nós, causando outro vazamento de memória. A recursão, de um jeito bem elegante, impede que a gente cometa esse erro. E isso nos deixa com um último desafio. Vamos pensar, a gente já sabe criar, encontrar, inserir um nó no começo e até destruir a lista inteira. Mas e para remover um único elo lá do meio da corrente? Para isso a gente teria que conectar o elo anterior com o elo posterior a ele, certo? Só que tem um problema. A nossa corrente só anda para frente. Como é que se resolve esse quebra-cabeça? Fica aí a pergunta para a gente pensar.